Boa tarde, amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Ontem a gente leu o capítulo 6 da parte sem letra, 5. Hoje a gente vai ver o capítulo 6, conforme, e amanhã o capítulo 7, até nós completarmos o capítulo 11, na sequência. O capítulo 6, ele tem o seguinte tema: a mente do indivíduo dividida restringe seu conhecimento. Ele tem 52 versículos. Versículo 1. Os que conseguir firmar-se pela fé e as boas obras diante da contradição nas informações serão aprovados desde a origem da verdade fundamental e já poderão ser projetados baseado neste modelo. Versículo 2. E na sua projeção irá também as informações contraditórias, para confundir os concorrentes entre uma interpretação e outra, e edificar os que estão do nosso lado. Versículo 3. A contradição nas informações serão divulgadas nas agências de notícia, com a divisão das informações que procede das boas obras, já separando o bem do mal a partir das informações. Versículo 4. Pelas informações divulgadas se identifica os personagens de cada obra, seja ela má ou boa. E a contradição ainda é possível atuar no início pela obra de cada personagem. Que fizer o bem ainda poderá ter parte com os que fazem o mal, ou vice-versa. Versículo 5. Por existir na sociedade atual uma contradição pelas obras, ela poderá se manifestar na vida dos personagens de cada obra divulgada, ainda tendo ligação com a sociedade que usa o bem associada ao mal. Versículo 6. E a contradição passa a ser entre as informações, não mais entre obra, porque o personagem que fizer o bem, vinculado a quem testifica de Deus e sua eterna bondade, fica comprometido com ele, com seu autor e criador. Versículo 7. E quando o fruto das obras boas é registrado e divulgado, o registro falado, escrito ou filmado é um importante documento, lançado aos ouvintes, para tornar-se testemunha, assinando embaixo. Versículo 8. Após já ser documentado o registro do autor ou dos frutos, os personagens responsáveis pelas obras, caso for confirmado seus atos por testemunho, ele fica legalizado na consciência humana e todos passam a ter tal prática como normal e natural. Versículo 9. E quem fizer o bem, tendo parte com o mal em segredo, e for registrado e divulgado sua boa obra, somente ainda permanece em parceria com o mal, se não existir testemunho que testifique de sua bondade, tendo qualquer tipo de vínculo à obra. Versículo 10. Se tiver testemunho que testifique de sua bondade, ele firma seu ato nos céus e na terra. E se na diversidade não retroceder, fica laçado por Deus e sua santa e eterna bondade. Terá que fazer somente o bem e reprovar o mal. Versículo 11. Os personagens que fizer o mal e ser registrado a divulgação seus atos e obra, se houver testemunho que confirme sua obra, não mais o legaliza, acaso exista quem testifique contra. E o que pratica de mal deixa de ser normal e natural, e ainda fica sujeitos. Versículo 12. Porque quem testifica de Deus e sua santa bondade, seu testemunho é verdadeiro, na qual confirma o bem como vindo do Criador, não das criaturas. Ainda confirma que o mal vem das criaturas, não do Criador. Versículo 13. E verdadeiramente seu testemunho esclarece o erro de quem testifica que o mal vem do Criador, não das criaturas, e o bem vem das criaturas, não do Criador.
Versículo 14. Após iniciar a divulgação dessa maneira interpretada, elas saem sem confusão entre si, e a contradição passa a ocorrer entre as interpretações de cada ouvinte, conforme o modelo do seu entendimento. Versículo 15. E o modelo do seu entendimento se desenvolve conforme o tipo de obra que mais pratica e está mais forte. E quem está mais habilitado na prática do bem tem maior capacidade de entender pela certeza, não pela confusão. Versículo 16. E a contradição entre os ouvintes pelo tipo de obra poderá ser individual ou coletiva. Se for individual, vem pela incerteza, gerada pela oscilação do tipo de obra. Se for coletiva, vem pela certeza individual de alguém, já confirmado nas boas obras, e a incerteza coletiva de grupos. Versículo 17. A contradição pelo tipo de obra nos ouvintes divergem das informações certas sem contradição. E estes ouvintes testificam contra ela em palavras e obra, e ambos terão que estar divididos para que seja evitado o confronto. Versículo 18. Para que elas sejam ocultadas desse tipo de ouvintes, se mantém uma falsa contradição nas informações. E as informações laçadas sem contradição terão que ser divulgadas em pequena escala e dimensão, individual e pessoal. Versículo 19. Para distanciar a boa interpretação dos maus intencionados, e elas sejam preservadas pura, e a confusão gerada pelo confronto de diferente interpretação fique reduzida restritamente. Versículo 20. Cada um está hábil para receber o tipo de informação conforme o modelo do seu entendimento, alicerçado e firmado no tipo de obra que mais pratica. Versículo 21. Quem pratica o bem, não tendo parte com o mal, recebe informação pura, sem contradição, para melhor se certificar de sua certeza. Também melhor possa administrar o entendimento que é alimentado pelas informações contraditórias apropriadas a quem pratica o bem e o mal. Versículo 22. Quem pratica o mal e o bem cai em contradição pelas obras, e as informações que lhes serão adequadas também têm que ser contraditórias, para que elas próprias testifiquem com sua semelhante obra. Versículo 23. A queda da contradição pelas obras conduz quem caiu a uma mentalidade presa e restrita aos laços impuros das próprias obras que tem parte e pratica. E somente o poder das puras informações sem contradição poderá vos libertar. Versículo 24. Quem está preso ao laço e às informações que lhe são adequadas à sua maneira de viver são contraditórias, que não têm o poder de vos libertar do laço. Pelo contrário, elas vos mantêm muito mais presos através das próprias informações designadas. Versículo 25. As informações contraditórias testificam de quem está associado ao bem com o mal, e a divisão na mente pelo que pode falar e pelo que não pode, oculta pelos que não pode falar, a contradição pelas obras, nas informações lançadas aos ouvintes. Versículo 26. E o lançamento das informações já trata de ocultar a contradição, para ser possível edificar com o sigilo as boas obras que pratica, e destruir com a sua própria obra feita em sigilo os negócios dos concorrentes, por causa disso que terá que associar o mal com o bem. Versículo 27. O mal terá que ser feito para confundir e chafurdar os negócios dos concorrentes, e também terá que ser feito para desenvolver e edificar os seus negócios propriamente. E a contradição nas informações fica presa na mente dividida. Versículo 28. Entre o que não pode falar, através do que é possível falar, ou seja, a contradição é reduzida pela mente, é reproduzida pela mente, com a omissão do que não é falado, feito especialmente para gerar o segredo e mistério no lançamento das informações aos ouvintes. Versículo 29. E o que não é falado se refere à parte impura do que é possível praticar de errado, assegurado pela garantia do sigilo. E todo sucesso depende dessa garantia quando do lançamento dessas informações aos ouvintes. Versículo 30. Ainda o que é falado é uma ocasião dada pela omissão, à liberdade da prática do tipo de obra, seja ela boa ou má, essencial a uma sociedade que depende do bem e muito mais do mal para prevalecer. Versículo 31.
Se existir a liberdade para ser divulgado qualquer tipo de informação, quebra e enfraquece o poder do sigilo, e tudo que dele depende para o sucesso nos negócios também fica enfraquecido, e ainda sujeito a quem fala o que lhe seria segredo. Versículo 32. Porque o poder do sigilo já foi quebrado por outro mistério superior que não é gerado pela divisão da mente do indivíduo, mas pela liberdade para falar o que pensa, sem existir qualquer restrição. Versículo 33. Quem fala o que pensa, sem restringir seu desejo de falar, terá que estar fundamentado nas boas obras, não associado às más, para firmar a verdade proferida nas palavras com as boas obras praticadas. Versículo 34. Desta forma, a sua bondade testifica da verdade criada por Deus, fazendo ambas naturais desde a fundação do mundo, porquanto o que pratica já tem o testemunho de Cristo, e o que fala confirma suas obras, seu próprio testemunho em Jesus. Versículo 35. As informações é lançadas aos ouvintes sem contradição, nessa sociedade que contradiz nas obras, e a contradição fica presa na mente de quem lança as informações aos ouvintes. Toda firmeza está na reprodução das informações lançadas. Versículo 36. E assim é feito para juntar e edificar seus negócios, com a ocultação das informações, do efeito prático da contradição nas obras, quando no lançamento dessas informações. Versículo 37. Elas por si próprias são obrigadas a se distorcer, apresentando uma sociedade dividida na aparência, entre o que faz o bem e quem faz o mal, para dividir a mente de todos os ouvintes. Contudo, em segredo, todos continuam unidos como sócio. Versículo 38. A divisão na mente dos ouvintes cria no indivíduo dois sentidos, um falso e outro real. Por causa da adulteração, o falso é mais forte que o outro, e as informações conduzem sua atenção e acabar vos envolvendo em um laço negativo de engano, vos dando um entendimento contrário à realidade. Versículo 39. Enquanto isso, o outro sentido real ocultado é quem aponta a causa dos problemas e solução. Acaba se transformando em um poderoso segredo possível revelar o bem e o mal, ainda separar o mal como mistério dos homens e o bem como segredo de Deus. Versículo 40. A grande dificuldade está em captar a noção no sentido real, porque o poder do sigilo criado pelo sentido falso e mais envolvente é fortalecido desde a própria consciência do indivíduo, e somente o próprio indivíduo poderá mudar o quadro através da fé em Deus com seu empenho e dedicação. Versículo 41. Já com a nova fé, as informações que alimentam sua mente e coração terá que ser renovada e purificada, livre para também vos libertar dos laços perversos e enganosos, ficando preso a outro laço bom e firme e justo, fundamentado na verdade de Deus. Versículo 42. Porque as informações provenientes da produção de uma mente dividida entre o que é possível falar e o que não é, são feitas para programar as pessoas nos seus atos, através do autocontrole de sua mente dividida em si. Versículo 43. Quando a mente age não divide em si, ela fica poderosa e divide o mal do bem a partir das informações, até o ato das pessoas, porque suas informações testificam contra a mente dividida e acaba dividindo também o mal do bem nas obras. Versículo 44. Mas seu modelo exemplar passa a ser atos e mente não dividida entre o bem e o mal, e o que pode falar e o que não pode. E seu segredo passa a ser o que ainda não sabe nem lhe foi revelado. Versículo 45. Ficando justificado e inocentado seu conhecimento e sua consciência, acerca do saber do que ainda não sabe, e sua culpa a tudo o que é praticado de errado se limita ao que praticou, não ao que deixou de esclarecer. Versículo 46. E o que praticou de errado terá de deixar de praticar, porque seu conhecimento é consciente, já estão livres dos laços perversos. Seu conhecimento e consciência já estão livres dos laços perversos. Caso contrário, ambos acusam seus erros e deixam de testificar de seus atos. Versículo 47. O que deixa de esclarecer é o que sabe, nos seus conhecimentos oculta e esconde mistério. E se for erro, tem parte com tudo que ocorre de errado. E seu conhecimento é impuro e imperfeito. Versículo 48. E as informações que está apto a lançar aos ouvintes terá que ser semelhante ao modelo. E ambos terão que saber esconder erros na consciência. E todos estão aptos para informar e praticar erros novamente.
Versículo 49. Se as informações forem adequadas ao tipo de ouvinte, a semente lançada não nasce, nem frutifica no coração, porque a terra está adequada a outro tipo de semente. Versículo 50. E quem semeia a semente pura no coração apto para nascer semente contaminada, quebra o vínculo do sigilo com seu esclarecimento, que denuncia uma união forjada a partir das palavras e das informações. Versículo 51. E terá mais que nunca se firmar no bem e nas boas obras, para fortalecer com o bem seu conhecimento, alimentando com a semente pura, para enfraquecer o que já nasceu em si e no seu próximo de contaminado. Versículo 52. A culpa procedente do que foi deixado de esclarecer, ainda que seja erro que não praticou, pensar nisso, tudo que até aqui foi praticado de errado, tendo a proteção do vínculo do sigilo, e sua parte está vinculada ao que praticou semelhantemente. Então a gente concluiu aí, irmão, um capítulo muito importantíssimo, né? É a parte sem letra do capítulo 6 da parte sem letra. A mente do indivíduo dividida restringe seu conhecimento. Então, irmão, mais um assunto aí para que você possa conhecer e refletir. Um assunto importantíssimo de graça para você, irmão. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.